Agora, 2h44, de volta com o Estúdio CBN desta sexta. E olha, nessa semana foi aprovado pelo Senado com caráter de urgência a proposta que anula de forma parcial um decreto do presidente Lula sobre a regulamentação do porte de armas no Brasil. Esse texto deve ser analisado também pelo plenário da Casa na semana que vem, na terça, dia 27. Sobre isso, a gente conversa agora com o André Santos Pereira, ele que é especialista em inteligência policial e segurança pública, também presidente da ADEPESP, que é a Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, vai explicar pra gente aí como tá toda essa questão com tantas mudanças aí sendo discutidas. André, boa tarde, bem-vindo ao Estúdio CBN, tudo bem? Boa tarde, obrigado pela oportunidade. Bom, André, alguns pontos foram revogados aí pelo decreto, né? Eu queria que você explicasse pra gente quais são, o que pode mudar a partir dessa aprovação. Bom, a partir do momento que o decreto passar a vigorar, ou seja, que o Congresso Nacional, a Câmara e o Senado revogarem, ou seja, sustarem pontos do decreto do presidente da República, algumas coisas passarão a não ser mais proibidas. Um dos exemplos é o fato de que, pelo decreto do presidente da República, não podemos ter clubes de tiro próximos na distância de aproximadamente 1 quilômetro das escolas. A partir do momento que o decreto do Congresso Nacional passar a vigorar, essa proibição deixará de existir e esses clubes de tiros poderão estar próximos, sim, das escolas. Doutor André, e aí eu quero saber a medida disso, né? Porque seria o fato de influenciar estudantes, seria o caso de ter algum perigo de vazar um tiro, alguma coisa, né? A gente vê, infelizmente, algumas cidades como Rio de Janeiro, crianças que são atingidas por bala perdida. Qual que seria o mote, né, para que essa proibição acontecesse e que o Senado não quer que aconteça? Na verdade, existem os argumentos contra e a favor, né, dos clubes de tiros permanecerem próximos ou não das escolas. Quem diz que não pode estar próximo, fala o seguinte: olha, se a gente tem um clube de tiro próximo de uma escola e pessoas vão circular com armas de fogo, ainda que desmuniciadas, né, para irem até o clube de tiro, saírem do clube de tiro, a gente pode aumentar o risco dessa região de que haja algum evento, uma discussão com essa pessoa que vai estar com a arma, ou até mesmo uma intervenção em alguma situação e que pode aumentar o risco de uma bala perdida, como a população costuma conhecer. E aqueles que são a favor de que dizem, olha, não tem perigo algum do clube de tiro estar próximo da escola, argumentam o seguinte: olha, o clube de tiro é uma atividade comercial como qualquer outra, que passa por critérios de segurança. Então, o fato de armas estarem dentro do clube de tiro não ofertam qualquer risco para a população lá fora. Então, não há uma correlação de risco entre o clube de tiro e a vida, a integridade física das pessoas que estão passando na rua, né? Então, e um outro argumento, né, que o Congresso vem trazendo, aí já do ponto de vista mais técnico, jurídico, é de que não cabe ao presidente da República regulamentar os espaços urbanos, onde é que uma atividade pode funcionar ou não. Essa seria uma competência do município. Os prefeitos é quem deveriam definir onde pode ou não estar localizado determinado estabelecimento. Então, a gente tem essa discussão aí e me parece que o Congresso Nacional vai caminhar, sim, para sustar os efeitos, né, sustar os dispositivos do decreto do presidente da República, inclusive nesse ponto. Bom, doutor, o decreto aí revoga também aquela restrição para vendas de armas automáticas, também semiautomáticas, apenas às forças de segurança. Então, se o decreto passar, isso também amplia o acesso, né, a esse tipo aí de armamento, né, automático e armas também semiautomáticas. Qual que pode ser o impacto disso para a sociedade? Porque a gente não pode ter também esse tipo de arma parando na mão de criminosos de forma clandestina quando há a retirada dessa restrição para essa venda. Na verdade, a flexibilização é em relação aos colecionadores.
Então, a gente não vai ter uma mudança, uma alteração nos calibres que são permitidos ou não para os CACs eles terem acesso, né, para que eles possam comprar. O que nós temos são alterações específicas relacionadas a esse tipo de arma automática e que podem ser flexibilizadas agora para que os colecionadores possam adquirir esse tipo de armamento, mas os outros critérios eles permanecem. Então a gente não tem uma flexibilização total, são pontos específicos do decreto do presidente da República no que diz respeito aos caçadores, aos atiradores e também aqueles aos CACs, né? Caçadores, atiradores e colecionadores. Para a gente fechar, doutor André, eu quero fazer uma pergunta para o presidente da Associação de Delegados de Polícia, né? Porque a gente estava falando aqui das escolas e essa semana em Sumaré, na região metropolitana, aconteceu um assassinato de um professor na porta da escola. Toda a investigação leva a crer que foi um latrocínio, ou seja, não é porque a arma estava perto da escola, mas sim porque estava nas mãos dos bandidos, né? Mas o senhor, como delegado de polícia, que investiga muitos casos de homicídios, o senhor acha que tem um excesso de armas na mão do cidadão hoje? Essa discussão é muito polêmica. A gente tem sucessivos decretos, alterações, desde o presidente Jair Bolsonaro até agora o presidente Lula, e essa discussão ela não é simples, ela é bastante complexa. Há muitas armas em circulação e armas na mão de cidadãos que preencheram os requisitos para aquisição e fazem o uso legal desse tipo de objeto, né, como os CACs, mas também há muita arma na mão de bandidos, de criminosos, como esse caso do professor que foi assassinado aí próximo da escola. Então, esse debate ele não está próximo de encerrar. A gente precisa, sim, ter um controle efetivo desses objetos. E os parâmetros eles já são muito bem definidos pela legislação, merecem aperfeiçoamento, mas a gente não está perto de ter a conclusão desses debates e a gente vai ainda visualizar muita discussão a respeito da possibilidade do cidadão portar ou não arma de fogo nas ruas, né? Uma coisa é certa, a gente não pode ter arma na mão de bandido, de criminoso que vai praticar, por exemplo, crimes como esse aí de latrocínio, de roubo seguido de morte, né? Bom, agradeço ao André Santos Pereira, especialista em inteligência policial e segurança pública, também presidente da ADEPESP, Associação dos Delegados de Polícia aqui do estado de São Paulo, falando com a gente aí sobre o projeto, né, que controla o porte de armas de fogo no Brasil, com o decreto aí revogando alguns pontos dessa proposta. Doutor, muito obrigada pela participação. Uma ótima tarde para você. Eu que agradeço. Ótima tarde. Agora, 2h52. Olha só, a gente está com uma série de queimadas e de incêndios na nossa região, em vários pontos também do estado de São Paulo. O governador